Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 29.1. Uma aula onde nós vamos dar continuidade ao estudo do lançamento de projéteis, tá? Na aula passada fizemos uma introdução a esse tipo de lançamento, comparamos o lançamento de projéteis, ou seja, o lançamento oblíquo, a outros tipos de lançamentos, outros tipos de situações que envolvem subidas ou descidas de determinados corpos. Por exemplo, você já estudou a queda livre dos corpos, você já estudou o lançamento vertical para cima, você já estudou o lançamento horizontal dos corpos e na aula passada nós iniciamos o estudo, do lançamento de projéteis, tá? E na aula de hoje vamos fazer esse devido aprofundamento, tudo bem, pessoal? Então olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Conteúdo de hoje, aqui, ó, lançamento de projétil. Parte 2, vamos adentrar no conceito de velocidade do projétil e aí vamos atentar também para descobrir a posição do projétil, ou seja, relacionar as grandezas velocidades e as grandezas posição desse projétil em cada instante, ou seja, em cada intervalo de tempo. Tudo bem, pessoal? Então o assunto está bem interessante, então vamos nessa. Vamos lá, velocidade do projétil. Projeção, fazendo uma projeção no eixo horizontal, também chamado de eixo X. Vimos que a componente horizontal da velocidade, que aqui nós chamamos a componente Vx, permanece constante, né, durante todo o movimento. Então, olha que interessante. Quando eu lanço um projétil, faço um lançamento oblíquo, quando eu pego um objeto, né, aí coloco ali no estilingue, estigo o estilingue e solto. Aí o objeto é lançado com uma certa angulação, vai descrever uma parábola. Nesse caso, apesar desse corpo estar no ar, sujeito à força-peso, sujeito à aceleração da gravidade, olhando a velocidade desse corpo somente na componente horizontal, você vai saber o quê? Que olhando a velocidade na horizontal, essa velocidade é constante, não tem variação. A velocidade horizontal, Vx, inicial é a mesma em todo o processo, não tem variação, certo? Agora, por outro lado, a componente vertical da velocidade, esta sim fica sujeita a mudanças devido ao fato de que, ora, ela estará contra o sentido da gravidade e, ora, ela estará a favor ao sentido da gravidade. Então, a componente vertical da velocidade, esta sim estará sofrendo variações ao longo da trajetória. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa? Então, aqui, no instante do lançamento, eu faço um lançamento, né? No instante do lançamento, quando o t é igual a zero, o instante inicial, a componente horizontal da velocidade, ela vai começar com essa equação, tá? Como é que é essa equação? Vamos traduzir aqui. Está escrito Vx é igual a VO cosseno θ. O que isso significa? Que a componente horizontal da velocidade é o módulo da velocidade inicial multiplicado pelo cosseno, tá, do ângulo de inclinação. Ou seja, cosseno é o quê? É aquela função trigonométrica lá da matemática. E o θ, o que é o θ? O θ é o ângulo de inclinação em relação ao eixo X. Ok, como essa componente não muda, significa que na horizontal, olhando a velocidade na horizontal, não existe aceleração, ou seja, a aceleração na horizontal é nula. É claro que em qualquer instante nós vamos ter a seguinte situação. A nossa velocidade em x vai ser exatamente igual à velocidade inicial em x, já que ela não sofre mudança, já que ela não tem o quê? A aceleração. Agora olha só, e nesse caso, a velocidade em x vai ser esta velocidade inicial, aqui em módulo, multiplicado pelo cosseno, do ângulo de inclinação. Sendo que o ângulo de inclinação é esse θ, tá? Então esse Vx, se eu olhar assim, num olhar da trigonometria, eu vou pensar o seguinte, professor, Vx é a componente horizontal, beleza. Quer dizer o seguinte, que o vetor velocidade, tá vendo que ele está inclinado aqui, ó? Esse vetor na diagonal, certo? Se eu fizer uma projeção dele, o que é projeção, professor? Se eu colocasse uma lâmpada em cima do vetor, aqui, uma luminária em cima do vetor, uma sombra seria projetada aqui no solo, correto?
Então, essa sombra seria equivalente ao quê? A projeção. Então, aconteceu uma projeção aí. Como essa projeção é sobre o eixo x, então é uma projeção na horizontal, tudo bem? Que chamamos de Vx. Esse Vx é exatamente igual ao módulo da minha velocidade inicial, multiplicando o cosseno do ângulo de inclinação. Ou seja, quanto maior, né, esse ângulo de inclinação, você vai ter o quê? Valores diferentes para o seu cosseno, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Dando sequência, então aqui a gente tem um triângulo retângulo, essa área abaixo, ok? E em uma historinha da Turma da Mônica, Cascão e Cebolinha em Amizade, autoria de Maurício de Souza, que fala sobre a trajetória da amizade entre o Cascão e Cebolinha. É retratado um dos esportes mais populares do nosso país, que é o futebol. Então, olha só, a amizade. Esse é o Cascão, ok? Ele está jogando, compartilham momentos, né? Com força, chuta, estão sempre lado a lado. Aí chutou, aqui, fez o gol. Então, tá aí a do Maurício de Souza. Supondo que o chute dado pelo Cascão, né, em direção ao gol, lançou a bola para cima, numa direção que forma um ângulo de 60 graus, o que ele está dizendo aqui? Que esse chute, aqui, tá vendo que essa trajetória é o quê? É uma parábola, né? É uma parábola. A trajetória é parabólica. Ou seja, se é uma trajetória parabólica, se eu fizer aqui um eixo Y e fizer aqui um eixo X, vai ter um ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação vai ser quem? Vai ser θ, que aqui ele está me dizendo que o θ vai ser, que o θ vai ser 60 graus, tá? Então, o ângulo de inclinação, 60 graus. Com a horizontal e atingindo uma velocidade na altura máxima de que 27 km por hora. Podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo é... Então, aqui, a velocidade na altura máxima é 27 metros por segundo. Olha que interessante. Então, vamos lá resolver. Tá aí o V0, ok? Eu tenho a Vx, significa que no ponto máximo, vamos lá. No ponto máximo, quando eu tenho aqui a posição inicial e um ângulo V, né? Um vetor V, esse V ele tem componentes Vx e componentes Vy, tá? Ou seja, ele tem as duas componentes. Mas quando eu faço um lançamento oblíquo, aqui no ponto mais alto, a minha velocidade vai ser apenas igual à velocidade Vx. Significa que aqui, nesse ponto, a única velocidade é a Vx. Aí, professor, o que aconteceu? O que aconteceu com a Vy? Bom, a Vy, do início da trajetória até o ponto máximo, ela foi diminuindo de tamanho devido à desaceleração. Desse ponto em diante, até o ponto de queda, ela vai aumentando, mas em sentido contrário, tá? Então, vamos continuar aqui. Neste caso, a minha Vx vai ser igual ao módulo da velocidade inicial, que vai multiplicar o cosseno do ângulo de inclinação aí, para esse chute. E nesse caso, olha só, o primeiro passo a ser feito. Perceba que na questão, ele deu a velocidade em quilômetro por hora, tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Trabalhar em metros por segundo. Eu tenho que trabalhar em metros por segundo. Tá ok, pessoal? Significa que eu vou ter que pegar o quê? O 27 e dividir por 3,6, tá? Então, peguei 27, dividi por 3,6, obtive 7,5 metros por segundo. Essa é a velocidade aí no ponto mais alto, que vai ser equivalente à minha Vx, estando o quê? Em metros por segundo. Agora, sabendo que o cosseno de 60 graus é meio, eu vou poder utilizar os dois valores aqui, Vx é quem? 7,5. Velocidade inicial, desconhecida. E cosseno de 60, tá? Substituindo, vai ficar 7,5 igual V0, que é a velocidade inicial, vezes cosseno de 60, deu o quê? 0,5. O 0,5 está multiplicando, ele vai poder passar o quê? Dividindo. Então, a minha velocidade inicial, em módulo, vai ser 7,5 dividido para meio, que vai nos dar, 15 metros por segundo. Então, essa é uma questão, vamos lá, pessoal. Essa é uma questão onde ele te fornece a velocidade no ponto mais alto da trajetória
E aí é uma questão conceitual, tá? Essa parte aqui, para você começar a responder, você não vai começar com cálculos, você vai começar com conceitos. Lembrando que em um lançamento oblíquo, no ponto mais alto, a velocidade é somente igual à velocidade Vx, que é constante, tá? Sabendo disso, lembrando desse detalhe, aí você consegue fazer o primeiro passo, né? É pegar a velocidade que ele deu. Aí você fala, mas está em quilômetro por hora. Eu não trabalho em quilômetro por hora no sistema internacional. Eu trabalho em metros por segundo. Então, o que a gente fez? Dividiu, né? Converteu para o quê? Metros por segundo. Perfeito. Aí depois vem o quê? Traz na equação. Opa, vamos mais para cá. Aí, traz na equação, né? Trouxe na equação, isolou a velocidade inicial, que é exatamente o que ele está procurando. E aí obtemos o quê? O 15 metros por segundo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então aqui, a velocidade do projétil, né? Agora fazendo uma análise, uma projeção no eixo Y. Como que vai ficar no eixo Y? No movimento ao longo do eixo Y, a velocidade inicial, né? Ou seja, no instante t0, ela vai ter uma componente vertical. Ou seja, a velocidade inicial, ó, tem um zerinho aqui, né? Em Y, vai ser o módulo da velocidade inicial vezes o seno do ângulo de inclinação. Aí você fala assim, professor, a equação está um pouco parecida com a anterior, né? Só um pouquinho. O que mudou? Quando era horizontal, era o módulo da velocidade multiplicando pelo cosseno. E agora, como é vertical, vai ser o módulo da velocidade multiplicando pelo seno do ângulo de inclinação. Ou seja, mudou a função trigonométrica, onde era cosseno, virou seno. Mas será que essa é a única diferença? E a resposta é não, não é a única diferença. A principal diferença é que a componente horizontal da velocidade vai ser sempre a mesma em todo o processo. E já essa componente aqui vertical da velocidade, esta estará passando por mudanças em toda a trajetória, tudo bem? Então aqui está aparecendo esse zerinho aqui, ó, V0y. Por que o zerinho? É para dizer que essa velocidade vertical, ela tem um valor inicial. E a partir dali, conforme eu vou alterando o fator tempo, conforme vai passando o tempo, a velocidade em y, pessoal, vai sofrendo alterações. Ou seja, ele vai mudando o valor dessa velocidade em y. Mas por que em x é constante e y é variável? Porque em x, ou seja, na horizontal, não há nenhuma força atuando. Não há aceleração, e aí você vai ter o quê? Movimento uniforme, por isso que a velocidade é constante. Agora, na vertical, o que está acontecendo? A força resultante na vertical é a própria força-peso. Então, a força-peso é a responsável pela aceleração da gravidade, certo? Então, por isso que na vertical ele desacelera o componente y e depois acelera de novo o componente y, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Continuando. Então, assim, como esse movimento ele é uniformemente variado, ou seja, ele possui uma aceleração, e a aceleração em y sobre uma ótica vetorial vai ser o negativo da gravidade, ok? Aí por que negativo? Porque a gravidade vai ser um vetor, né, na vertical de cima para baixo. Por isso que apareceu o sinal de menos. É claro que em termos de qualquer instante t, teremos aí uma expressão, tá, para a velocidade em y, ou seja, a velocidade em y vai ser a velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o t. Ou seja, eu tenho uma equação horária para a velocidade sobre uma ótica da vertical, ok? E aqui eu vou ter o seguinte, se eu pegar no lugar do V0y, eu posso escrever como essa expressão. Aí vai ficar velocidade em y vezes módulo da velocidade inicial, que multiplica pelo seno do ângulo de inclinação, menos a gravidade vezes o tempo, tá? Então aí é uma equação própria só para a velocidade na vertical. Ou seja, a componente da velocidade na vertical. Vamos a um exemplo. Futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do nosso país. Campos de futebol são improvisados nas ruas, nas praças, nas praias. Já os campos de futebol profissional são projetados e construídos seguindo regras e dimensões bem definidas, tá? Então, alguma coisa, um parâmetro aí tem que ser respeitado para ser um estádio
ou um campo profissional. Aqui temos o estádio do Morumbi, tá? Um exemplo aqui, um estádio do Morumbi. Tá? Estádio Cícero de Pompeu Toledo, capacidade de 70.011 pessoas. Olha aí, grama artificial. O comprimento do campo pode variar de um mínimo de 90 metros até um máximo de 120 metros, enquanto que a medida da largura pode variar entre 45 e 90 metros. De qualquer maneira, independentemente das dimensões do campo, a distância entre as traves verticais de um mesmo gol é de 7,3 metros. E a grande área do campo, dentro da qual ficam o goleiro e as traves, tem as medidas assim definidas. Então, olha só o parâmetro. A grande área, ou área penal, está sujeita em ambas as extremidades do campo e será demarcada da seguinte maneira. Serão traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta a 16,5 metros de cada trave do gol. Essas linhas se adentrarão por 16,5 metros no campo e se unirão a uma linha paralela à linha de meta. Ou seja, essas são questões arbitrárias, né? Para você escolher as dimensões ideais de um campo dito profissional. Em cada grande área será marcada um ponto penal, a 11 metros de distância a partir do ponto médio da linha entre as traves, equidistantes as mesmas. Por fora de cada grande área será traçado um semicírculo com raio de 9,2 metros a partir de cada ponto penal. Aí está a representação, né? Grande área, linha de meta, tá? Então, olha só. Para alcançar o gol, os jogadores lançam mão de várias técnicas e fundamentos. Dentre esses fundamentos, um dos mais difíceis de serem executados pelos jogadores e que está diretamente ligado às medidas do campo é o lançamento, tá? Então, nessas jogadas, em que se destacam Gerson e Pelé, e dentre outros, um jogador chuta a bola que, a partir daí, sobe, descreve uma parábola sobre a ação da gravidade e vai alcançar outro jogador, uns tantos metros à frente. Então aí é a jogada do lançamento. Em um jogo de futebol, o juiz marca uma falta que aconteceu a 19 metros da linha de meta e frontal ao gol, sendo que a barreira posicionada a 9,5 metros da bola. Sabendo que os jogadores que formaram a barreira pulam enquanto a bola é chutada, para dificultar a cobrança e que atingem assim uma altura de 2,10 metros. O jogador, ao cobrar a falta, consegue lançar a bola passando por cima da barreira, mesmo tocando levemente na cabeça do jogador que está na barreira e alcançando assim o gol, como ilustrado na figura, tá? Então, olha só a representação. Aqui é a representação, ó. Aqui ele vai chutar a bola, ela vai descrever uma trajetória parabólica, né? E chega até o gol. Eles vão pular, ela vai passar rente aqui ao que eles podem alcançar. Aqui tem a angulação, a distância do ponto onde ele chuta a bola até a barreira. Aqui é a distância total do ponto de onde ele chuta a bola até o gol e a altura da trave, tá? Essa é a ilustração. Sabendo que a bola alcançou a altura máxima ao passar pela barreira, podemos dizer que a velocidade inicial do chute foi de aproximadamente em km por hora de. Então tá aí uma questão interessante, né, pessoal? Bem prática e cotidiana. Então vamos lá. Para resolver essa questão, vamos arredondar a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Alguns livros trabalham com 9,8, mas aqui vamos arredondar para 10. Como o ângulo de inclinação do chute da bola, dá para ver na ilustração aqui, ó. Qual que é a inclinação? Ele chutou com uma inclinação de 20 graus. Então a questão fornece para a gente aqui, ó, o seno de 20 graus. Quanto que é o seno de 20 graus? 0,35. A questão nos fornece também o cosseno de 20 graus. Quanto que é o cosseno de 20 graus? 0,95. Então são dois valores que eles nos dão aqui, ó. Para informação, né? E para cálculo. Então vamos lá. Primeira questão, primeira equação para ser trabalhada. Vamos trabalhar aqui com a equação de Torricelli, tá? Como que é essa equação de Torricelli? Vamos lá.
Ele te dá aqui uma equação que relaciona a velocidade final em y², em módulo, é claro, igual a velocidade inicial em y² também em módulo, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essa aqui é uma equação de Torricelli. Por quê? Porque é uma equação que relaciona velocidade, aceleração, deslocamento e que não insere, não contém o parâmetro tempo, ou seja, não tem o tempo nessa equação. Então aí é dita a equação de Torricelli, nesse caso para velocidade na componente vertical do lançamento oblíquo. Vamos lá, pessoal? Então olha só, continuando. Nesse ponto mais alto, vamos lançar aqui, ó, chutou, fez a parábola, desceu e gol. Como ele chutou aqui, 20 graus, beleza. Bem aqui é o ponto mais alto, é a altura máxima. Aqui na altura máxima, pessoal, qual é a velocidade em y? Como ele chegou na altura máxima, a velocidade em y é 0. Então, por isso que aqui, ó, vy², eu coloquei o quê? 0². Velocidade inicial em y², né, é desconhecida. Aí, menos 2 vezes, no lugar do g, eu coloco 10. No lugar da altura, eu vou colocar a altura que foi mencionada no texto, aquela altura obtida já considerando o pulo dos jogadores. Então, a altura de quanto? 2,10, tá? Aí, continuando, vamos obter 2 vezes 10 vezes 2,10, vamos obter 42. Este número vai ficar negativo, né? Ao passar para o outro lado da equação, ele fica positivo. Então, eu vou ter velocidade inicial no eixo y² é igual a 42. Quando eu tenho esse expoente, você vai lembrar disso aqui lá da matemática, quando eu tenho esse expoente aí, ou seja, elevado ao quadrado, e eu quero retirar o expoente, do outro lado da equação vai ter que aparecer o quê? Uma raiz quadrada. Então, sumiu o 2 aqui de cima, sumiu o expoente, e do outro lado apareceu a raiz quadrada. Então, nesse caso, ó, a raiz quadrada de 42 vai ser aproximadamente 6,48. Então, essa aqui é a velocidade inicial em y, tá? Velocidade inicial em y. Aí tá, mas é isso que ele está perguntando, professor? Não, não é o que ele está perguntando, mas essa informação vai ser necessária para o próximo passo. Então, agora vamos utilizar a equação aqui, ó. Velocidade inicial em y vai ser o módulo da velocidade inicial vezes o seno do ângulo de inclinação, tá? Então, substituindo aqui, ó, velocidade inicial em módulo vai ser a componente inicial da velocidade em y dividido pelo seno. O valor encontrado aqui, ó, 6,8, dividido por seno de quanto? Qual foi o ângulo de inclinação? 20, seno de 20. Felizmente, a questão já nos fornece o seno de 20, né? Ela já nos fala que o seno de 20 graus é 0,35. Então, vai ficar 6,48 dividido para 0,35. Após fazer essa divisão, o módulo da velocidade inicial vai ser 18,5 metros por segundo. Aí se fala assim, professor, essa resposta aí não tem na alternativa, professor? Olha lá, não tem 18,5. Mas aí, por que não tem? Dá uma olhada aqui na pergunta. Olha aqui, ó, quilômetro por hora. Então ele está pedindo a resposta em quilômetro por hora. Esse cálculo que foi feito deu a resposta em metros por segundo. Aí agora, para terminar a resposta, você simplesmente vai ter que converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então, olha só, nesse caso, multiplicando 18,5 por 3,6, vamos obter 66,7. E aí a resposta mais próxima disso vai ser a letra B. Tudo bem, pessoal? Continuando. Velocidade do projétil, a resultante, ou seja, a velocidade dele como resultante de velocidades. Por que resultante? Porque essa velocidade V, ela sempre vai ter uma componente em x e sempre terá uma componente em y. Então, como ela vai ter sempre duas componentes e não vai ser a mesma, ou seja, uma delas vai estar sendo modificada com o tempo, a resultante de V também vai estar mudando com o passar do tempo. Então vamos lá, sabendo-se determinar os valores do Vx e do Vy em cada instante, ou seja, em cada momento, o módulo da velocidade V do projétil naquele instante
é obtido facilmente, né? Pois V vai ser a resultante de Vx e Vy. E nesse caso, ó, como se trata de um triângulo retângulo, aí vai se recorrer ao quê? Ao Teorema de Pitágoras, tá? Onde você tem um triângulo retângulo, que é conhecido cateto adjacente, cateto oposto. Para encontrar a resultante, você está correndo atrás do quê? Da hipotenusa. Então, você vai recorrer ao Teorema de Pitágoras. Ok? Então, aqui está uma ilustração. Ó. Na hipotenusa, eu tenho o vetor velocidade v. Cateto adjacente, velocidade vx. A componente x da velocidade. Cateto oposto, tá? Ele está aqui, né? Ah, mas ele pode vir para cá, professor? Pode, não tem problema. Ó. Eu posso trazer esse vetor para cá, tá? Reproduzir ele aqui, ó. Aí esse aqui ainda é Vy. Ah, então agora olha só aqui, ó. Forma um triângulo retângulo, tá? E aí, conhecendo o Teorema de Pitágoras, olha aqui, ó. Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. E aí você vai ter o quê? O quadrado da hipotenusa vai ser a soma, ó, o sinal de mais aqui, ó, do quadrado dos catetos. Tudo bem? Por isso que ficou v ao quadrado igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Ok, pessoal? Essa expressão, essa simples expressão, te permite calcular o módulo da velocidade em qualquer instante do lançamento oblíquo. Aqui, tá? Então, novamente, aqui ele está a expressão com o expoente 2, e já na segunda expressão não tem o expoente 2, mas do outro lado já aparece o quê? Uma raiz quadrada. Ok? Vamos lá, agora que falamos da velocidade do projétil, demos atenção especial à velocidade do projétil, vamos dar uma atenção à posição do projétil. Vamos nos preocupar agora não mais com a velocidade dele em cada ponto, mas vamos nos preocupar em que posição ele vai estar em cada momento. Vamos lá. Em um instante t qualquer, é possível conhecer a posição do projétil. Ok, como? Sob sua trajetória, se forem conhecidas as coordenadas OX, né, e OY. Então, olha só como vai funcionar. Saberemos localizar o projétil de maneira semelhante à localização de um ponto em um gráfico, naturalmente, né? Cada posição dele no espaço é formado, pessoal, por um par ordenado. Tá lembrando da matemática? Tá lembrando da geometria analítica? Se ele está localizado, ó, se você tem eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ou seja, horizontal, vertical, a posição desse ponto no lançamento oblíquo, cada posição dele é um par ordenado de x e y. Então dá para fazer um cálculo e descobrir a posição exata dele em cada instante. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. O valor da variação em x, que a gente chama aqui de ΔX, em um instante t, representa o deslocamento do projétil ao longo do eixo x, tá? Então lembre-se da matemática que toda vez que aparecer o delta, ó o delta aqui, ó, tu vai lembrar da palavra deslocamento, ou seja, ΔX, o deslocamento em x. Como a velocidade Vx, ou seja, a componente horizontal da velocidade, nesse movimento permanece constante, ou seja, apesar de ser um lançamento, a velocidade horizontal será sempre a mesma. É claro que, então, a minha variação de posição em x será a minha velocidade em x constante multiplicada pelo intervalo de tempo. Se eu quiser reescrever a expressão, ela vai ficar assim, né? Posição x, x inicial, que multiplica o módulo da velocidade inicial vezes o quê? O cosseno, ó, o cosseno do ângulo de inclinação vezes o tempo. Então vamos lá. Por sua vez, né, y representa o deslocamento ao longo de y, do eixo y. Como esse movimento ele é uniformemente variado, ou seja, possui uma aceleração, nesse caso a nossa aceleração vai ser o negativo da gravidade. Aí eu vou ter uma expressão aqui, né? Variação em y vai ser velocidade inicial na vertical vezes tempo menos 1/2 da gravidade vezes tempo ao quadrado. Essa expressão pode ainda ser reescrita dessa forma. Posição inicial em y, posição inicial em y, mais cosseno, né? Seno do ângulo de inclinação, vezes a velocidade inicial, vezes tempo,
menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, assim, o que mudou da expressão de cima? Ele representa o quê? Variação em y. E já a equação de baixo representa o quê? Exatamente a posição y. Igual à expressão anterior. Aqui representa a variação em x e aqui representa a posição em x, tá? Aqui vai ser x0 mais v0 cosseno θ t. Vamos lá, continuando. Importante. Como estamos trabalhando com eixos orientados, o valor de y não representa necessariamente a distância percorrida na vertical, mas sim a posição do projétil ao longo do eixo y, tá? Então, onde aparece o delta como variação, não é o deslocamento total do corpo, mas uma variação dentro daquele próprio eixo trabalhado. Então, vamos lá. Conceito de alcance horizontal. Podemos calcular a distância entre a origem, né, do eixo e o ponto em que o corpo volta a tocar no eixo x, ou seja, onde ele cai. Essa distância é chamada de alcance horizontal. Pode ser calculada pela equação. Aí ele traz uma equação aqui, né? X igual a V0x vezes tempo. X igual a V0x vezes tempo total. E aqui vai ser alcance igual a velocidade inicial em x vezes 2 vezes o tempo total, ou tempo de subida. Aqui eu tenho tempo total, 2 vezes o tempo de subida. Como funciona isso? Vamos lá. Lançamento. Ponto máximo. Tá? Ponto máximo. Para ele sair aqui do solo, né, e chegar até aqui, é um tempo. Eu vou chamar de tempo de subida. Para ele sair do ponto máximo e chegar até o solo de novo, vai ser um outro tempo, que eu vou chamar de tempo de descida, tá? Tempo de subida é igual ao tempo de descida. E nesse caso, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Por isso que eu posso escrever isso aqui, ó. O tempo total, ou seja, total por quê? É o tempo em que esse corpo, esse projétil permanece no ar. Então, o tempo total será igual a 2 vezes o tempo de subida, tá? Pode ser reescrito dessa forma. Então, o que ele chama de alcance horizontal será o quê? Será essa distância entre o ponto em que ele foi lançado, aqui, ó, até o ponto em que ele chegou. Essa distância aqui vai ser o meu alcance horizontal. Então, aqui, ó, na figura fica mais interessante, né? Vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Ponto inicial, lançamento, ângulo de inclinação. Do ponto onde ele saiu aqui até o ponto onde ele chega no solo de novo, toda essa distância é o quê? É o meu alcance horizontal. Como eu disse, ele vai levar um tempo para sair daqui e chegar até a posição máxima. Tempo de subida. Esse tempo eu chamo de tempo de subida. Ele vai levar um tempo para sair da posição máxima e chegar até o solo de novo. Eu vou chamar de tempo de descida. Verificamos o quê? Que o tempo de subida e descida são iguais. Ah, eles são iguais, perfeito. Então, quando eu falar assim, tempo total, qual foi o tempo total? É considerando o tempo para ele ser lançado, subir e chegar e descer e voltar ao solo de novo. Esse é o tempo total. E aí, nesse caso, ó, o meu alcance horizontal vai ser o quê? A minha velocidade inicial em x vezes 2 vezes o tempo de subida. Por isso que está 2t, tá, pessoal? Então, 2t. 2t por quê? O t é o tempo de subida. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Exemplo. Uma pessoa arremessa obliquamente uma bola com a velocidade inicial de quê? 10 metros por segundo, tá? Então, ele falou V0, já entenda como velocidade inicial. Aqui, ó, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Em um ângulo de lançamento de quanto? 60 graus. Então, aqui ele já deu duas informações. O módulo da velocidade inicial e o ângulo de inclinação. Suponha que a gravidade seja aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar e considerando o instante do lançamento como a origem da contagem do tempo, ou seja, no t igual a 0, responda. No instante meio segundo, ou seja, no instante 0,5 segundos, qual é o valor da velocidade da bola? Agora olha que pergunta interessante, vamos lá.
Olha só, calma aí. Olha que pergunta interessante. O jogador vai fazer um chute aqui, lançar a bola. Nesse momento em que ele vai chutar a bola e ela vai sair do solo, essa bola, ela vai ter... essa bola, ela vai ter uma velocidade inicial, tá? Essa velocidade inicial vai ter uma componente inicial para x e uma componente vertical inicial para y. Perfeito. Como ele falou assim, qual é o valor da velocidade da bola após meio segundo? Bom, após meio segundo, ela não vai estar mais no solo. Ela já vai estar em movimento, ela já vai estar em algum lugar desta trajetória parabólica. Vamos supor que ela esteja aqui, tá? Ela está aqui, beleza. O que mudou? Eu vou ter um outro valor de velocidade, que não é mais igual ao primeiro. Vou ter uma velocidade em x exatamente igual ao mesmo valor do primeiro, mas vou ter um valor para y, vy, diferente, porque a velocidade em y já mudou. Tudo bem, pessoal? E aí achar uma resultante. Perfeito, vamos lá. Dando sequência. Velocidade em x vai ser o quê? A velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de inclinação. E vai ser 10 vezes cosseno de 60. Nesse caso, 10 vezes 0,5, vamos obter componente horizontal como 5 metros por segundo. Perfeito. Agora vamos olhar para y. Velocidade final em y, velocidade inicial vezes seno do ângulo θ, vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo. Vai ficar assim, velocidade inicial 10, seno de 60, aí menos 10 vezes 0,5, ok? Que é o tempo. Isso vamos obter para y, o quê? Após fazer essa continha aqui, vamos obter 3,6 metros por segundo, tá? Aqui os valores foram dados, né? Então, para x, 5 metros por segundo. Para y, 3,6 metros por segundo. Sabemos que, observe que, sendo que a velocidade em y é maior que zero, podemos concluir que a bola, nesse instante, está se movendo para cima, tá? Então, ela está subindo ainda. E aí eu vou fazer o quê? O teorema de Pitágoras. Velocidade, né, resultante ao quadrado, velocidade em x ao quadrado, mais velocidade em y ao quadrado. E aí, colocando uma raiz quadrada do lado direito, vamos substituir, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. E aí vamos obter com isso 6,1 metros por segundo. Ou seja, essa vai ser a velocidade da bola no instante, meio segundo, tá? Ah, professor, interessante isso aí, né? Essa bola ela foi lançada com velocidade inicial de quanto? 10 metros por segundo. Após meio segundo, ela está com quanto? 6,1 metros por segundo. Ou seja, reduziu o módulo da velocidade. B. Qual é a posição da bola no instante meio segundo? E aí, para saber a posição, vai ser o quê? Velocidade inicial, cosseno de θ vezes tempo. E aí eu vou ter o quê? 10 vezes cosseno de 60 vezes meio. E a posição em x dela vai ser o quê? 2,5 metros. Agora, qual que é a posição dela em y? Velocidade inicial, seno de θ vezes tempo, menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Substituindo os valores, velocidade inicial 10, seno de 60 vezes tempo, 0,5, menos 1/2 vezes 10, que é a gravidade, vezes o tempo, que é 0,5 ao quadrado. Substituindo os valores, vamos obter 3,1 metros. Ou seja, esta bola estará, aqui é x, tá? 2,5 e aqui é y, 3,1. Aqui é y, aqui é x. Ou seja, ela vai estar nesse par ordenado aqui, nesse par ordenado. Nesse instante, 0,5, a bola estará nesse par ordenado. Posição x, 2,5, posição y, 3,1. Tudo bem? Prosseguindo, letra C, determine os valores das componentes Vx e Vy da velocidade da bola no instante 1,22 segundos. Nesse caso, substituindo a equação para x, vai ser 10 vezes cosseno de 60 e vamos obter o quê? 5 metros por segundo.
Para a velocidade em y, vamos substituir. Vai ficar 10 seno de 60 menos 10 vezes 1,22. Nesse caso, vamos obter menos 3,6 metros por segundo. O valor negativo de Vy indica o quê? Que nesse instante a bola está se movendo agora para baixo, tá? E aí, olha só. Determine a posição da bola no instante 1,22 segundos. Vamos ter o quê? 10 vezes cosseno de 60 vezes o tempo, 1,22. Substituindo, onde que está a bola em x? 6,1 metros. Fazendo o mesmo cálculo para y, vai ficar o quê? 10 seno de 60 vezes o tempo, 1,22, menos 1 meio de 10 vezes 1,22 ao quadrado. Substituindo, olha só a altura, 3,1 metros. Ou seja, o ponto B está à mesma altura do ponto A, tá? Mas ele não está à mesma distância, só está à mesma altura. Considerando a bola do exemplo 1, calcule o instante que ela chega no ponto mais alto da sua trajetória. Quando a bola atinge o ponto mais alto da trajetória, a componente Vy é o quê? Se anula. Aí nesse caso, ó, velocidade inicial 0, velocidade final 0, velocidade inicial, seno de θ vezes tempo, vezes gravidade vezes tempo. E vamos obter essa expressão, velocidade inicial, seno de θ dividido pela gravidade. Substituindo os valores, 10 vezes seno de 60 dividido por 10, que vai nos dar, ó, 0,86. Qual o valor da altura máxima atingida pela bola? Vamos ter essa expressão aqui, ó, 10 vezes seno de 60 vezes 0,86 menos 1 meio de 10 vezes 0,86 ao quadrado. Obtemos o quê? Uma altura de 3,7 metros. Durante as Olimpíadas de 1996, uma falta batida por um jogador brasileiro atingiu uma velocidade cuja componente horizontal tem módulo de 180 km por hora. Considere o campo com 110 metros de comprimento, sabe-se que a falta foi batida do círculo central contra o gol adversário e que sua trajetória está contida em um plano vertical paralelo às linhas laterais do campo. Desprezando o efeito do ar, a partir da altura máxima, como na figura a seguir, o tempo gasto para a bola atingir a altura máxima é, aí vamos ter a expressão, dividir a velocidade que está em km por hora por 3,6, obter o quê? 50 metros por segundo. Aí vamos ter velocidade média 50, deslocamento 25 e o tempo vamos descobrir. Nesse caso fica o quê? 25 dividido para 50 e obtemos o quê? 0,55, pessoal, letra D. Tudo bem? Então, olha só. Pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.